Vamos lá, pessoal, para a terceira questão, né? Que diz assim: um canhão em solo plano e horizontal dispara uma bala com ângulo de tiro de 30 graus. A velocidade inicial da bala é 500 metros por segundo. Sendo a gravidade de 10 metros por segundo o valor da aceleração da gravidade no local, qual a altura máxima da bala em relação ao solo em metro? Bom, quais são as informações que eu tenho? Eu tenho que a velocidade é de 500 metros por segundo, a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado e o ângulo é de 30 graus. E o que ele quer é a altura máxima. Bom, a gente pode utilizar rapidamente para achar a altura máxima a equação de Torricelli, que diz que velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2a ΔS. Só que para o sistema vertical, porque a gente está estudando a altura é um movimento vertical. Embora esse estudo aqui é um estudo de lançamento oblíquo, como ele está pedindo a altura máxima, ele está pedindo que a gente calcule o movimento vertical. Bom, por que eu estou usando o Torricelli? Porque o ΔS, na verdade, é a minha altura. E ele quer a altura máxima. A minha aceleração é a aceleração da gravidade, que vai ser menos 10, né? G, porque está subindo. Então, ele vai perder velocidade. Vai perder de tal modo que lá em cima, quando a velocidade em y, no eixo vertical, for 0, eu tenho a altura máxima. Então, cuidado, essa aqui não é a velocidade de lançamento em ângulo, é só a vertical que a gente quer saber. Então, vamos reescrever essa equação isolando a altura máxima. Então, aqui está menos 2GH, passando para outro membro, fica 2GH máximo. Isso é igual à velocidade inicial em y ao quadrado. Logo, quem vai ser a minha altura máxima? Vai ser a velocidade inicial em y ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Então, vamos primeiro calcular quem é a velocidade inicial em y. Ela é a velocidade em ângulo vezes o seno de 30 graus. Então, minha velocidade inicial em ângulo vai ser 500 e o seno de 30 é meio. Logo, a minha velocidade inicial é 250. Mas ele pede que a gente faça a velocidade inicial ao quadrado, né? Ora, se fosse 25, a gente sabe que 25 ao quadrado é 625. Aí você tem esse zero daqui e o zero outro, né? Então, na verdade, são 62.500. Então, quem vai ser a minha altura máxima? Vai ser 62.500 dividido por 2 vezes a gravidade, que aqui é 10, né? Então fica 2 vezes 10, 20. Esse zero eu posso cortar com esse zero e fica 6.250 dividido por 2. Dá 3, sobra nada, desce o 2, dá 1, não sobra nada, desce o 5, dá 2, sobra 1, desce o 0, dá 5. Então, qual é a minha altura máxima? Ela vai ser 3.125 metros. Você poderia usar a função da velocidade? E qual é a função da velocidade? É essa aqui, ó. A altura máxima é... Função da velocidade não, função da posição. A altura máxima é velocidade inicial em y vezes o tempo de subida, porque é a altura máxima, menos
a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Se você quiser já simplificar, como a gravidade é 10 dividido por 2 dá 5. E a gente já tinha visto em outros momentos que como a altura máxima é justamente o vértice da parábola, e por isso é um gráfico simétrico, nós sabemos que essa metade ela corresponde a essa também, essa outra metade, simétrica, né? Por isso que você não precisa calcular toda essa expressão. Se você quisesse calcular a altura máxima, apenas pegando o primeiro termo e dividindo justamente por 2, você chegaria nesse resultado aqui. Então, qual é a resposta? Você pode usar essa equação usando Torricelli, ou você pode usar a função da posição, lembrando que, na verdade, você não precisa calcular toda a função, e sim só uma parte dela e dividir por 2, ou essa parte aqui. Você pode usar uma das duas. E de qualquer maneira, você consegue descobrir a altura máxima, ok? Muito obrigado pela atenção, até a próxima.